Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. E nós estávamos falando uns assuntos aqui que eu liguei com a questão da ressurreição na Bíblia. E que eu já mostrei também em outros programas que muitas vezes é reencarnação, porque é o ressuscitar, é o ressurgir, é a ressurreição do espírito e não do corpo. E do espírito, muitas vezes, é ressurreição, no caso, na carne. Então, não seria bem ressurreição da carne, como pregava o dogma, e que nós respeitamos muito, mas ressurreição na carne. E quando o espírito desencarna, ele ressuscita no mundo espiritual, como está em Eclesiastes 12:7, ao morrer o homem, seu corpo volta para a terra que o deu, seu espírito retorna a Deus que o deu. Então ele ressuscita no mundo espiritual para junto de Deus, do qual ele veio. Ele retorna para lá. Mas eu volto à questão da ressurreição, e que me levou a falar sobre outros assuntos inerentes a ela, e que são assuntos, eu diria, que são muito interessantes, sim, para compreendermos melhor o que é a ressurreição. Por exemplo, eu mostrei que, aliás, foi num outro programa, eu mostrei que a ressurreição é sempre do espírito. Eu sempre tenho mostrado isso em vários programas, e não da carne. Tudo bem. Mas, e a de Jesus? A de Jesus também foi do espírito dele. O maior teólogo da Igreja Católica da atualidade é o André Torres Queiruga. Charado André aqui, diretor da TV Mundo Maior, não é? Então, o André Torres Queiruga, maior teólogo do mundo, lá da Universidade de Santiago de Compostela, universidade famosa lá na Espanha, antiquíssima. Então ele diz, a ressurreição é do espírito e acontece na hora da morte. E, inclusive, ele que está dizendo, até a do próprio Jesus é do Espírito e foi também na hora da morte dele. E ele acrescenta, aliás, eu tenho falado muito isso, falei no meu livro, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, mostrei isso muito claro lá. Jesus ele diz assim, na hora em que ele está morrendo, desencarnando, ele diz, Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Então, naquele momento houve a ressurreição de Jesus no mundo espiritual. E a nossa também é nessa hora. A ressurreição do final dos tempos, ela é mais uma figura de sintaxe, é o chamado juízo final, é o acerto das questões da lei de causa e efeito. É a separação do joio do trigo, que vai acontecer lá no final dos tempos, e não final do mundo, como eu tenho demonstrado muito. Então, não é lá que vai acontecer a chamada ressurreição. E a palavra ressurreição também significa progresso, avanço, uma subida, uma ida para o alto, espiritualmente falando. Quer dizer, o espírito ressurge para um nível superior de evolução, que vai acontecer, sim, no final dos tempos. Então, a ressurreição ali é mais nesse sentido. Ressurreição também do espírito, mas no sentido de
vamos dizer, ele vai chegar no topo da escada, naquele último degrau, ele vai chegar lá. Então, é nesse sentido. Mas, então, o que é mais importante nisso é que a ressurreição é do Espírito e ocorre na hora da morte e não depois, que ninguém sabe quando seria, porque Jesus, eu falei num programa anterior, eu tenho falado muito, ninguém sabe quando será esse dia, só Deus o Pai sabe. Então Jesus disse que nem ele nem os anjos sabem esse dia. Então, é uma questão que é preciso ficar bem clara para que evitemos males entendidos sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. E Paulo diz, está lá em Romanos, uma frase muito conhecida, ele fala assim: o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo, ele vai ressuscitar a nós também. Aliás, isso prova que Jesus não tem o poder da própria ressurreição. Ele vai sofrer, está na voz passiva. Né? Podemos colocá-lo na voz passiva. Ele recebeu a ação de Deus de ressuscitar. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo vai nos ressuscitar também. Mas no último dia, diz a Bíblia. E qual é o último dia? O último dia de vida do indivíduo. O dia em que ele morre. E que a Bíblia diz, está lá em Eclesiastes, o dia em que nós nascemos é melhor do que o dia em que nós morremos. Ou melhor, desculpe-me a inversão. O dia em que nós morremos é melhor do que o dia em que nós nascemos. Então, a morte para nós deve ser uma visão de uma coisa boa, positiva para nós, e não uma coisa de tristeza que seria, vamos dizer, por causa de muitas ameaças de inferno, de castigo de Deus, essas coisas todas. A morte tem que ser vista por nós como uma coisa positiva, uma libertação, como o Espiritismo diz. Mas estamos chegando ao final deste bloco. Fica aí o nosso e-mail para contato, presenca@tvmundomaior.com.br. Voltaremos dentro de instantes. Aguarde-nos.